Vamos trazer superchat, então, né? Pessoal, manda aí superchat. Vamos trazer o Gustavo Scarpetti. Fala, Gustavo! Concordam que o time está num esquema que deixa o jogo mais compacto, com mais passes e que premia o meio-campo, estabilizou o time. E sem Lucas. O Lucas não estava jogando, mas assim, eu jurava que esse São Paulo, ele só poderia jogar se tivesse com todos os seus titulares, que esse São Paulo jamais poderia jogar bem em algum momento com esse elenco. Pois é, né? E a gente ainda vai venderam essa história. A gente ainda vai ter que encaixar o Lucas ou o Oscar, porque eu acho que com o time de hoje não jogam os dois juntos. Não jogam os dois juntos. O Lucas ou o Oscar, eles se tivessem prontos hoje, era um dos dois, na minha opinião, no lugar do Alisson. Não, mas no lugar do Alisson, que hoje faz o papel mais adiantado. Mas, ó, imaginando que os dois estejam bem fisicamente, os dois 100% fisicamente, tá? Não voltando de lesão, não sem ritmo de jogo. Os dois bem fisicamente. O Lucas pode exercer o segundo atacante. Pode. E o Oscar jogando como um armador da equipe. Então dá pra jogar assim junto. Mas tem que recompor na marcação. Isso é importante. Mas o Lucas, ele já jogando aberto no antigo esquema, recompunha também. Dá pra jogar. Óbvio que pra mim é um desperdício você ter dois jogadores com a qualidade técnica de ambos, ter que correr atrás de lateral, por exemplo, como ele tava jogando aberto. Mas Marcão, assim, eu concordo. Marcar a saída de bola dos dois, por exemplo, dá pra fazer, Perrone. Dá pra jogar. Mas hoje, com o estado físico dos dois, a idade dos dois... É isso que eu falei. Imaginando que estejam 100%. O histórico de contusão dos dois, eu acho que se jogar um na quarta-feira e outro no domingo, vai estar ótimo. Mas se jogar os dois juntos, vai sobrecarregar quem tem que ficar correndo atrás lá. Vai sobrecarregar. Tem essa também. Hoje o time tá coeso porque tem saúde. Sim. Porque, né, são 5 pessoas ali, tumultuando o meio de campo. Isso. Encurtando as distâncias. E tem essa compactação que o Gustavo tá falando também. Exato. Né? E quando você não marca, você joga espaçado. Quando você marca, ainda mais o homem a homem, aí você tem muita compactação. Vai estar 3 com a bola. O Leandro Cavalcante, semana passada me equivoquei, disse que o São Paulo faria 13 pontos nos próximos 5 jogos, então venho me retratar. O São Paulo vai fazer 15 pontos, Crespismo tá 1. Isso senhora, tá bom. Tem crespado. Não, e a gente tem jogo contra Vitória e Sport, com o time misto ou não, né, Marcão? Sim. Passar o carro aqui em São Paulo e lá em Recife. Aliás, o São Paulo que empatou em casa contra o Sport na primeira rodada, aquele lance lá do Caleri acabou perdendo o pênalti. Devolver lá, isso aí. Exato, precisa recuperar os pontos que desperdiçamos aqui lá na Ilha do Retiro, Perrone. Essa vai estar lá, não? Não, não sei, pode ser. Acho que na Ilha do Retiro pode ser que eu vá, sim. O voo pra Pernambuco tá baratinho? Você fala de zoeira, mas o voo pra Nordeste, o mais barato que tem é o de Recife. O Recife é uma cidade que sai pra tudo quanto é lugar. Se você quiser, por exemplo, ir pra Praia da Pipa, lá, famosa, lá em Rio Grande do Norte, você fica 2 horas você vai. É um cara que arruma os descontos com as comissárias de bordo, que eu tô ligado. Nada. Hoje em dia, a comissária de bordo não serve nem sanduíche mais pra gente. É só aquele saquinho de sei lá, amendoim? Não é nem amendoim, é aqueles ovinhos de... Pô, é bom. É bom, pô, mas é um saquinho desse aí pra você ir até Recife, pô. O Perrone é aqueles macho escroto, né, Sombra? Fala pra nós fora do ar. Fala, zero almoço hoje em dia quase não passa mais no corredor, mano. Antigamente que era bom, zero almoço. Olha aqui o Eric. Esse Tapia é horroroso. Calma. Acho que... Vamos com calma. O Tapia, pra mim, é jogador de uma função bem específica. Jogar no segundo tempo, puxar contra-ataque, chutar no gol. Como aconteceu contra o Fluminense. Contra o Corinthians, ele chutou 2 bolas. Ele tá fominha esse maluco também, Perrone. Mas eu acho que às vezes é o Crespo que fala pra ele, pegou, entrou perto da área lá, já chuta. Pode ser característica do cara. O Bobadilha que falou pra ele. O Bobadilha falou, mas tá fominha. Olha aí, o Leandro Cavalcante. Pouparia o Marcos Antônio e iria de Rodriguinho. Raí Driguinho. Boa. Ai. Tem mais superchat aí? O Matheus. Sinceramente, não temos elenco para 3 competições. Eu pouparia no próximo jogo. Uma hora ou outra vai começar a machucar. Vamos focar na Liberta e no Brasileiro. Mas a Copa do Brasil vai dar alguns milhões pro São Paulo, né? Classificação. Não, e tem outra coisa também. Lógico, a gente não tem como escolher campeonato. Assim. Mas a Libertadores a gente já sabe a nossa trilha até chegar à final. A Copa do Brasil a gente ainda não sabe, isso pode ser bom ou ruim. Sorteio, né, Perrone? Porque assim, se a gente passa do Atlético agora, nesse meio da semana, e a gente pega um adversário acessível, vamos dizer assim, a gente já tá na semifinal. E aí, meu amigo, você não tem como largar a Copa do Brasil. Sim. Na Libertadores, você tem que jogar jogo a jogo, não tem jeito. É a competição mais importante pro São Paulo, mas também é a competição que você já conhece a trilha e a trilha não é fácil. Sim. Não, nada fácil.
Muito bem. Então foram aí alguns superchats. Tem mais um, Eric. Ah, o do Eric. Olha, o Yang é tão ruim que não tem chance. E aí, o E aí, Grécio? Graciô? Você que indicou o Yang. Não, você é um cara que privilegia a base, que indicou o gosta da base. Jandrei. Ah, Ele tá. indicou o Jandrei. Tá bom. Não, é que posição de goleiro é uma posição mais difícil. É uma posição complicada, precisa de tempo. Dificilmente você vê um goleiro jovem, dificilmente. Por quê? Porque precisa de tempo, experiência. Um erro, cara, acaba com a carreira do moleque. Então, assim, o Yang não teve uma oportunidade ainda. Esse, pra mim, foi o maior erro do Zubeldia. Não ter dado oportunidades pros jovens no Campeonato Paulista. Deixou de dar oportunidades pro Mike, deixou de dar oportunidade pro Yang em algumas Ainda bem partidas. que não E a gente deu, saberia viu? algo. Ele ia destruir a carreira deles. É colocar fora de posição. Botar fora de posição. Ele é foi. queimar os moleques tudo. Você é Zubelete, eu tô ligado. Não, zero. Não é? Zero. Olha, o Antônio Carlos Milani, pela irresponsabilidade da diretoria que segurou o horroroso Zubeldia, meio turno do campeonato, o São Paulo não está disputando o título. Acho o elenco um dos 5 melhores do Brasil. Vocês acham um dos 5 melhores do Brasil? Aí forçou um pouco a barra. Vamos entender o seguinte. Hoje pode passar essa impressão, porque com a chegada do Crespo, nós ganhamos reforços sem contratá-los. Sim. Ou seja, alguns jogadores que estavam lá acabaram virando reforços. Por mérito do Crespo. Lógico, Sim. tem o mérito do jogador de se propor a melhorar. Mas por mérito do Crespo de fazer esses caras jogarem. Eu acho, e como a gente já disse aqui algumas vezes, que até então eu via 2 elencos melhores do que o resto. E via vários no mesmo nível. Isso. Então, assim, Flamengo, Palmeiras, talvez. O Palmeiras perdeu jogadores importantes, né? Perdeu jogadores importantes. Você vê, ontem não tinha alguns titulares lá e E foi o técnico complicado. deles até, pediu pra sair lá. Puta, esse é né? mala, hein? Foi mala. Mala. Toda hora é um probleminha. Sem educação, aliás. Sem educação. Mala é. E. Então, assim. Pode estar assim, não só entre os. Vai, de terceiro a oitavo, tem uns 5 elencos aí que talvez estejam no mesmo padrão. Quais são os dois que você Olha, falou? vai variar muito. Por exemplo, o Botafogo passou por uma reciclagem. Se esses jogadores que chegaram ao Botafogo não vingarem, a gente vai dizer o que amanhã? O elenco é fraco. Ó, piorou o elenco. Né? Agora a gente já tem torcedores dizendo, não, o elenco do São Paulo é um dos 5 mais fortes. Por quê? Porque alguns jogadores melhoraram na mão do Crespo. Sim. Então, assim, treinadores bons, muitas vezes, eles têm o poder de potencializar jogadores e muitas vezes a nossa noção de elenco bom ou ruim, ela vai da produção do jogador em campo. E às vezes troca o treinador, o jogador cai. Aí você fala, não, o elenco tá uma porcaria. Que nem, por exemplo, eu nunca achei que esse elenco do São Paulo era ruim. Eu sempre dei uma opinião que, assim, ele é de razoável pra bom. Sabe? Um elenco que tem alguns, por exemplo, eu sempre falei, os zagueiros são excelentes, né? Nós temos, assim, alguns bons volantes, temos bons atacantes. Eu não consigo entender como dizer que esse elenco é fraco, é ruim. Mas sabe qual é o lance, Sombra? Eu não acho nem que é o lance do elenco. O time do São Paulo de 1 a 11, pra mim, ele é extremamente competitivo. Concordo. Mas quando a gente fala de reposição, a gente tem que falar de elenco, a gente tem que falar do todo. Então o São Paulo tem algumas peças que, na minha opinião, por exemplo, o Sabino, quando sai um dos zagueiros titulares, já não consegue entregar a mesma capacidade. Quando a gente fala de os laterais titulares do São Paulo, o Wendel acabou se lesionando, mas até então aí teve um recorte ali recente ali com o Crespo ali de subida de produção, etc. Mas o próprio Enzo Dias aí, apesar de ter dado assistências ontem aí no gol do São Paulo, no gol do Arboleda, etc. Mas não é um cara também que você fala, nossa, é um baita do lateral esquerdo, por exemplo, como o Flamengo que tem lá. Ayrton Lucas, os caras tem lá a porra do Alexandro, você tem, sabe, tipo, os caras têm 3 lateral esquerdo, pô. Até o uruguaio lá, Então, que era do Palmeiras, tá lá Vinha, no Flamengo, Vinha. Você entendeu? Então, Mas assim, o Flamengo ele tá realmente acima. Mas vamos lá. Por exemplo, você pega aí o time base hoje de São Paulo, os 3 zagueiros, que a gente já sabe de cor, é o Rafael, é o Cedric, o Wendel ou o Enzo, Isso. né? O time base, Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson, Pablo Maia. Alisson. Não, mas vamos lá. Hoje Alisson, Luciano e André Silva. Muito bem. Esse é o time base e tá somando pontos. Quais jogadores poderiam agregar tecnicamente pra gente dizer, então, olha, ao lado desses 11, nós temos mais esses jogadores que poderiam agregar tecnicamente. E pode dizer que o Wendel ou o Enzo estão num patamar de equivalência. sim, Lógico, o Sabino muito abaixo do Alan Franco. sim. Goleiro? Não. Lateral direito? Não. Né? Mas a gente tem na lateral esquerda uma possibilidade de manutenção do nível e não é um nível ruim Não, Aonde? nível razoável. na lateral esquerda. Sim, não. Nível Os razoável, dois jogam. Os dois jogam. Aí você pega lá, Bobadilha e Marcos Antônio. Gente, Bobadilha e Marcos Antônio, há um tempo atrás, eram reservas.
Eles eram reservas. O ideal para todo São Paulino era Pablo Maia e Alisson. Isso, que é o que aconteceu no ano passado. Hoje, você fala assim, putz, São Paulo vai jogar com Pablo Maia e Alisson, você fala, pô, mas não dá pra jogar Bobadilha e Marcos Antônio? Você já põe a mão na cabeça. Mas podemos dizer que esses dois têm um poder ali de chegar e, de repente, atingir um patamar Como em 2023, por exemplo. como que eram os 2023. titulares. Sim. Então você passa a ter dois volantes ali, como uma boa opção, pensando. Aí você fala, mas o Alisson tá no titular. Aí você tem o Rodriguinho, que agora surgiu. Você tem pra fazer essa função o Oscar. Ainda tem o Lucas. Né? Então eu entendo que o São Paulo... E na frente o Ferreirinha, né? Brigando ali com os atacantes E também. tem pode ser Ferreirinha. Então eu acho que o São Paulo é um time de 11 bons jogadores e que tem 4 ou 5 boas reposições para manter o nível. Alguém arrisca dizer aqui que se o Oscar amanhã entrar, ele vai manter o nível? Não. Assim, o Oscar, Não. Sombra, depois do Mundial de Clubes, ele tava jogando mal. Fato. É um cara que, tipo, a gente deposita muita confiança pelo que já mostrou durante a temporada, inclusive. Principalmente no primeiro semestre, acho que o Oscar foi um dos pilares ali do São Paulo, tanto em classificação de Libertadores, pontuações ali no Campeonato Brasileiro, no próprio Campeonato Paulista ele teve boas atuações também, mesmo jogando fora de posição, tá? Mas assim, Sombra, ele voltou mal, jogando na posição dele depois do Mundial. Mas o Oscar não jogou nada até hoje no São Paulo. Não. Nada. Ah, mas ele teve bons momentos, principalmente no primeiro semestre. Paulista.